Agora a gente traz os comentários políticos, os bastidores da política no Amazonas. E aqui eu já recebo ao vivo o nosso comentarista político, professor Davidson Cavalcante. Boa noite, professor. Tudo bem, Mariana? Boa noite para os telespectadores. Tem novidade no PL? Temos, a gente já deu uma ontem, né? Temos outra hoje, né? Vamos lá. Basicamente o PL vai ter, segundo pelo menos o que eu apurei na sigla hoje, vai ter candidatura à Prefeitura de Manaus. Eles não pretendem abrir mão de lançar uma chapa, lançar um candidato. A gente falou, inclusive, ontem que o Menezes vai lá para os Estados Unidos articular com o Bolsonaro, fazer conjecturas. Mas tem uma mudança importante também no tabuleiro do PL quanto à direção do partido. A partir de agora, quem vai comandar o partido em nível municipal é o deputado federal Alberto Neto, que é um dos nomes aí que pretendem se articular, se viabilizar numa possível candidatura à Prefeitura de Manaus, aí disputa internamente com o próprio Alfredo Nascimento, que é o presidente estadual, o principal dirigente do estado do PL, e o próprio Coronel Menezes. O que eu apurei hoje nos bastidores do PL, por fontes, eles se reuniram, fizeram uma reunião com todos os membros que têm mandato político, vereadores, deputados estaduais e, no geral, os principais cabeças, para definir os rumos da sigla. O Alberto Neto não entra apenas no jogo para ser o cacique do município, ou seja, o principal nome da legenda municipal. Ele entra para fazer conjecturas, ser um principal articulador. O Alberto Neto tem um temperamento mais moderado, então ele tem muita acessibilidade ali com o governo do estado, não é à toa que é um nome sempre aí ventilado para possíveis conjecturas de secretarias, etc. E ele também é um nome para viabilizar a força das casas legislativas. O PL tem um projeto de ampliar o número de vereadores, inclusive em Manaus. Hoje são 2 vereadores, a Glória Carratti e o professor Samuel, mas teriam 4 vereadores no mínimo. E também ampliar no interior, não só no executivo, mas no legislativo também. Manaus é a mina de ouro e a gente já falou aqui. O Alberto Neto tem ali uma forte ligação também com o grupo bolsonarista. Então a tentativa também é trazer essa base que ainda migra ali com o Bolsonaro para dentro do campo eleitoral, ou seja, é um partido que também procura apoio nas bases do governo Wilson Lima. Eu até conversei com fontes lá que dizem que ainda não tem nada definido e o próprio Davi Almeida, aquele apoio possível ao prefeito, também é uma incógnita, ou seja, tudo em aberto. Professor, a gente tem falado muito em federações aqui, né? E essas fusões, essas federações, principalmente de siglas pequenas, tem sido a saída aí para conseguir o protagonismo eleitoral. Aqui no Amazonas não é diferente, isso vem acontecendo em todo o país. Usando uma linguagem cabocla, né? Se elas não se abraçam, elas naufragam, afundam juntas. Ou seja, são barcos que estão trafegando aí com muita dificuldade e a saída é federações, até para que as siglas não sumam de vez, mas numa conjuntura que está acontecendo de reformas políticas aí sendo debatidas, a tendência é fusões partidárias, como aconteceu com União Brasil. O que eu soube nos bastidores além do Avante estar conversando com várias siglas, o Solidariedade está buscando também diálogo com o PSB e com o PDT. No Amazonas, essas 3 siglas não têm problemas de fazer uma federação. O problema é discutir quem vai ser o cabeça de chapa numa eventual disputa à prefeitura. Tanto Solidariedade quanto o PDT são os 2 principais partidos que querem lançar nomes. E aí o PSB é um partido que pode aí fazer uma composição. Eu ouvi hoje o PSB, fonte do partido, eles acham bom para a sigla, porque convenhamos, são 3 siglas que ficaram nanicas no estado, inclusive na última eleição de 2022. O Geraldo Alckmin vai receber o Bosco Saraiva lá em Brasília e eu quero saber o que pode sair desse encontro, hein? Assim, né? O perfil do Alckmin é tranquilo, o Alckmin é muito moderado, né? E o Bosco também é um articulador, sabe? Então, assim, o que eu ouvi hoje em Brasília, né, pelas minhas fontes federais lá conversando hoje, é que essa, digamos, abertura do Alckmin receber o Bosco é um protocolo de um sim, né, de um aceno de que a bancada federal terá o seu pedido atendido pelo governo federal. Quem assina a nomeação do superintendente da SUFRAMA é o presidente Lula. Há conjecturas, há rumores de que o PT tenta aí melar essa indicação do Bosco, mas, segundo fontes ligadas, inclusive à própria bancada federal, o Alckmin não deve fazer resistências e isso indica que o Lula também não fará, até porque na reforma tributária que está em discussão aí a nível nacional, o Lula precisa de bancadas, precisa de apoios.
E 11 votos, 3 no Senado e 8 na Câmara Federal, fazem diferença para o governo, né? Fazem muita diferença, professor. Bora para a Câmara Municipal, porque por lá eu já estou sabendo que os vereadores têm feito aí umas pesquisas internas, é claro, já avisando as próximas eleições, não é mesmo? É importante salientar isso, porque tem vereador que não gosta de falar com a imprensa, foge dos microfones. Muitos, inclusive. Mas eles estão contratando aí pesquisas, principalmente em zonas onde eles têm o seu principal reduto eleitoral, para fazer um mapeamento de como estão com a opinião pública. Isso é 1 ano e 5 meses das eleições do ano que vem. E eu soube, inclusive, por fontes hoje, que há alguns vereadores que, numa conversinha de café, têm sinalizado ali um temor, né, uma preocupação com essa repercussão da popularidade. Por quê? Porque eles recorrem à situação da gestão de Davi Reis. Eles acham que aquela gestão manchou demais a imagem do Parlamento Municipal e colocou uma grande rejeição na população. E lembrando, hein, são 41 vereadores que vão concorrer à reeleição e não há certeza de que esses 41 hoje, nessa legislatura, permanecerão nos cargos. Por isso, eles já estão fazendo esse mapeamento pré-eleitoral. Só para fechar, eles sabem onde aperta o calo, né? Às vezes finge que não sabe, mas sabe. Eles sabem e ano que vem vai ferver, com certeza. E com muita gente querendo, né? Obrigada, professor. Amanhã tem mais, né? Tem mais, amanhã de sexta aqui. Até mais, Mariana. Tá certo, até mais. Boa noite.